dá numa inteligência artificial. Esse é o grande segredo. Por isso que eu disse ali que incluir as variáveis e incluir novas informações para o cenário do cientista de dados é muito importante. Eu não entendo de todos os fenômenos e eu não entendo nada de mercado financeiro. Então eu vou buscando com as pessoas que entendem me dizendo aquilo que influencia ou não nos fenômenos. Óbvio, a gente tem formas matemáticas de testar isso. Mas o ponto que eu quero chegar é que, de fato, a inteligência artificial ela não precisa ser perfeita. Ela precisa acertar mais que um ser humano. E garantir outros fatores, né? Se, por exemplo, um ser humano demora 2 horas para tomar uma decisão em que ele acerta 50%, e uma inteligência artificial toma essa decisão em 1 segundo e acerta 45%, tu tem um ganho de tempo aí. E aí, dependendo do contexto, a pessoa vai acabar sendo trocada por uma decisão mais rápida, né? E provavelmente na mesma taxa de acerto. Entendi. Bem completo. Isso tudo é análise preditiva, né? Quando a partir de um determinado dado histórico, tu consegue fazer previsões sobre o futuro. Isso. Análise preditiva. Ok. Vamos tentar nomear agora, trazer todos os contextos de inteligência artificial que a gente tem. Isso se encaixa em machine learning? Isso se encaixa em machine learning. Machine learning. E o que mais que a gente tem? O que tu poderia comentar um pouquinho sobre cada um delas? A gente tem análise preditiva, que é basicamente esse contexto de olhar para o passado e prever um valor futuro. A gente tem as análises classificatórias também, que é parecido, só que o contexto final, a saída final é um pouco diferente. A gente tem o Deep Learning e a gente tem as famosas LLMs, que agora são a nova moda, né? Tá no hype. Isso, que é a IA generativa, né? Todas elas passam por esse contexto, né? E a generativa, beleza. A gente vai gerar uma informação que não necessariamente existia antes a partir de alguma informação inserida, né? Seja uma pergunta e tal. Então, é quando você vai lá no ChatGPT e pergunta alguma coisa para ele escreve um texto que nunca aconteceu, entre aspas gigantes. Sim. Né? Então, a pessoa tem a sensação de que aquilo que está sendo criado parte-se de um cenário que não existia. E isso acontece também com a produção de vídeos e de músicas também. Então, a ideia é que a inteligência artificial cria algo que não aconteceu antes, tá? Sei lá, eu vejo muito o pessoal me mandando o Seu Madruga cantando alguma música de rock. Agora tem bastante. Isso. A informação não existia, a pessoa pediu e ela foi criada a partir disso. Então essa é a inteligência artificial generativa. A parte que as empresas geralmente trabalham é nessa parte de previsão e de classificação, seja utilizando machine learning ou deep learning, que é o aprendizado de um determinado fenômeno para a previsão futura daquele acontecimento. Então, sei lá, a gente vê muito no noticiário, daqui a não sei quantos anos determinada situação vai acontecer no mundo e tal. Então, boa parte desses cenários a gente utiliza esse tipo de análise, tá? Sei lá, quando o Nubank... Posso falar a marca aqui? Perdão. Pode, já falou, Desculpa, né? Desculpa, Jean. Quando você vai lá no Nubank e pede para ele aumentar o limite do teu cartão, ele faz uma análise classificatória para poder entender. A diferença de uma classificação e de uma previsão é justamente o valor de saída, tá? Então, a previsão, eu vou prever quantas pessoas vão no jogo do Botafogo. Eu tenho um range entre 0, que é ninguém ir, e 46 mil, que é a capacidade total do estádio. Quando eu tenho uma classificação, no caso do limite do cartão, a resposta é sim ou não. Eu concedo o limite ou eu não concedo o limite. Ou no caso, como eu já falei, do diagnóstico de câncer. Eu tenho ou eu não tenho a doença. Então, olhando para esses determinados contextos, eu analiso o problema de forma diferente para que a minha saída seja diferente. Entendi. E todas essas técnicas que tu falou, elas já existem já tem umas décadas, né? E eu queria saber por que tu acha que a gente tá nesse hype que tá hoje? É porque antigamente, antes de 2019 ali, mais ou menos, essas inteligências artificiais ficavam restritas ao ambiente das empresas, que embora estavam ali afetando a nossa vida, mas a gente não percebia. E agora, quando tu botou um chat GPT na mão de todo mundo, agora todo mundo começou a usar e todo mundo hypou e entrou nesse estado de euforia que a gente tá? Bom, tem a ver com o poder computacional, porque boa parte das técnicas e dos algoritmos foram propostos lá na década de 40, 50 e 60.
Então a teoria matemática por trás disso é muito antiga. O que limitava as pessoas era o poder computacional que a gente não tinha, tá? Então o primeiro cenário é aqui. O uso de inteligência artificial já é muito antigo.